Bom, então vamos reagir aqui, né, ao vídeo do Fred Caldeira, que lançou aqui agora sobre o Isaac, né, falando também sobre o Donnarumma e toda essa situação aí de transferência, de janela de transferência. Já aviso logo que eu sou muito fã do Fred Caldeira, acompanho ele há muito tempo. E eu vou até deixar aqui meu like aqui no vídeo. E eu vou reagir ao vídeo dele e fazer alguns comentários também sobre isso, tá bom? E eu já vou pedindo para vocês deixar o like de vocês e se inscrever no canal, tá bom? E ativar o sininho para estar acompanhando aqui esse novo canal. É um canal focado 100% no maior clube do mundo, maior clube da Inglaterra também, Liverpool Football Club, tá bom, galera? Então, chega de enrolação e vamos lá para o vídeo. Deixa eu dar aqui o play. Não sei se o áudio vai ficar muito bom, galera, mas vamos ver, né? Olha, eu acho que em face com os últimos acontecimentos, chegou a hora da gente colocar uma lupa aqui nas nossas conversas. Nessa situação do Isaac, dessa novela envolvendo os protagonistas de Isaac, Liverpool e Newcastle, mas também fazendo um paralelo com a outra novela, essa já com metade da saga resolvida e com a outra metade ainda em definição, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, que é Donnarumma PSG e futuro do goleiro italiano. Você possivelmente, ou até provavelmente, tem acompanhado, mesmo que por alto, essas novelas e algumas outras dessa janela de transferências aqui do futebol europeu. Nada novo no front, né? Toda janela tem novela, mas dessa vez chamou a minha atenção as quantidades de quedas de braço, a quantidade e a intensidade delas, tá? Entre jogadores e clubes, mesmo em acordos ainda vigentes e assinados por ambas as partes. Ninguém aqui é poliana, ninguém aqui é ingênuo e vê o mundo cor-de-rosa achando que o futebol e o esporte em alto nível é feito apenas de histórias harmônicas entre as partes e que ninguém quebra contrato, ninguém quebra acordos, etc. e tal. No fim das contas, quase tudo é justificado e justificável dentro do argumento de que você está fazendo o melhor para a própria perspectiva. Até aqui todo mundo concorda, né? Isso é óbvio. No fim, isso tudo são negócios, né? Isso aí não tem nem o que discordar. Pra toda história tem dois lados. Desculpa aí, galera, pelo som de moto aí, que eu moro numa avenida e é impossível escolher um horário silencioso pra gravar. Mas isso aqui são negócios, não adianta. Eu sei que envolve paixão, mas são negócios. Mas vamos continuar vendo aqui. Quando a perspectiva é do clube, ela geralmente ganha coro entre o canhão, que é a torcida. Quando a perspectiva é do jogador, existe a sensação de que há uma traição maior do que quando o acordo é rompido do lado contrário, né? A promessa da base que abandona o seu clube é visto como traidor. As tantas promessas que você abandona fazem parte da conta do futebol, da matemática do futebol. Alguém lembrou algum de um nome recente aí no Liverpool, né? Começa com A e termina com Node. Nossa, foi horrível, mas todo mundo sabe de quem ele tá falando também, né? Talvez ele não esteja citando especificamente o Arnold, mas enfim, eu acho que eu vou até falar sobre ele nesse vídeo aqui, eu tô até vendo. Enfim, são essas as perspectivas que a gente está acostumado e que tem lógica, que tem os porquês. No futebol existem muito mais desencontros frustrantes e abruptos do que idolatrias, perdão, alegres e longevas. Então, assim, quem é que está mais correto e quem é que está mais errado? O jogador que força uma transferência do clube ou o clube que força uma transferência do jogador? E a gente tem esses dois casos simbólicos desses dois lados do futebol, menos bonitos, menos perfumados, que são os casos de... Detalhe à parte, Fred Caldeiro, como sempre, tentando ser o máximo poético possível, porque é dele isso já, né? Esse cara é poesia pura, eu gosto muito de acompanhar ele por causa disso. Alexander Isak e Gianluigi Donnarumma. Vamos começar pelo caso mais próximo aqui de mim, que é o do atacante sueco do Newcastle, pelo menos até o momento. Excelente jogador, 25 anos de idade. Ele chega ao Newcastle, jogava pela Real Sociedade e antes na Alemanha, na Holanda e passagem rápida pelo Borussia Dortmund. Ele foi contratado em 2022 e na terceira temporada, a passada pelos Magpies, Caramba, ele não foi sabia. essencial
para tirar o clube de uma fila que durava 70 anos em relação a títulos nacionais, quando o Newcastle, enfim, conquista a Copa da Liga Inglesa para cima do Liverpool. Precisava lembrar não, Fred. Precisava lembrar não. Pois bem, ídolo, símbolo máximo desse novo Newcastle reenergizado e refinanciado pelo fundo saudita. E é natural que, dentro dessa evolução do Newcastle, ainda haja algumas prateleiras na cadeia alimentar que se alimentam do Newcastle. É natural. O Newcastle ainda não chegou no ponto, e provavelmente não chegará, de ser um Bayern de Munique, de ser um Real Madrid, de ser um Barcelona. O próprio Liverpool não chega, né? O próprio Liverpool, como a gente viu no caso do Arnold lá atrás, com o caso do Suárez, volta e meia tem que... Mas vamos combinar aqui que isso também passa muito pela postura do próprio time, né? Eu acho que tudo bem que isso envolve finanças, isso envolve dinheiro, mas uma coisa que eu aprendi ao longo de vários anos acompanhando futebol, né, desde pequeno, é que o clube, quando ele quer ser o número 1, ele vai se portar como o número 1, né? Principalmente quando você tem títulos conquistados. E quando um time não faz questão de ser o número 1, ele isso que eu tô dizendo, gente, não faz questão de ser número 1 no quesito de, tipo assim, eu sou o número 1 em ponto, mas de você se portar como um clube, né, que queira, tipo, disputar os melhores jogadores. Quando você quer se portar como um clube que quer ter os melhores jogadores, você vai se portar daquela forma, você vai falar daquela forma. Vídeo Real Madrid, como ele usou o exemplo aqui agora, que tem toda uma linguagem de se portar numa rede social, relacionado a despedida de jogadores, a contratação de jogadores, como é que se fala? Cláusulas de contrato. Você vê, por exemplo, que o Real Madrid ele só faz um post específico lá informando que o jogador foi embora, ok. Eu acho que, pelo que eu me lembre, o único jogador que o Real Madrid fez mais do que isso foi o Cristiano Ronaldo, porque obviamente, né, é o Cristiano Ronaldo. Mas eu acho que passa muito de por onde o clube quer se portar como número 1. Pode ver o Bayern de Munique. O Bayern de Munique não é o Real Madrid, mas eu acho que é o clube que mais se aproxima dele em termos de aura, sabe? O que eu quero dizer de aura, de clube número 1, que quando você fala que o Bayern de Munique quer um jogador, você pode ver que na maioria das vezes o jogador vai para aquele clube, mano. Entendeu? Tipo assim, se ele tiver com dinheiro, obviamente vai pagar, e o jogador quiser ir, ele vai para aquele clube. E isso é diferente, vamos ser sinceros, do Liverpool, por exemplo. O Liverpool não é um clube que se porta dessa forma, entendeu? E tudo bem por isso, né? Tudo bem por isso, mas tem gente que não entende essa questão, né? Que perder esses caras para os gigantes espanhóis, mas o Newcastle perde, inclusive, jogadores para dentro da pirâmide inglesa, não só para a pirâmide europeia. Então, assim, é natural que o Isaac, ele enxergue que tenha batido num teto e o mercado enxergue que esse teto ele pode ser furado com uma boa proposta. E aí o Liverpool veio forte e chegou no que foi reportado como uma proposta, a mais recente delas, de 110 milhões de libras. É uma proposta... Dinheiro pra caraca. Proposta que colocaria o valor do Isaac muito próximo do valor do Wirtz, que já bateu o recorde histórico de transferência mais cara, valores não corrigidos, da história da Premier League. O Newcastle disse não. Isso em meio a medidas drásticas tomadas pelo Isaac. Tá? Ele não fez parte da pré-temporada do clube, ele não veio treinando com o grupo e muito menos jogando. Ele se recusa a vestir a camisa do Newcastle. Detalhe importante, em 2022, ele renovou o contrato por 6 anos, sem multa rescisória. Pouco tempo depois que ele chegou, se eu não me engano. 6 anos sem multa rescisória. Até 2028, portanto, faltam mais 3 temporadas. Repito, sem multa rescisória. Não é uma prática muito comum na Premier League colocar multa nos contratos. E aí, na noite desta terça-feira, que é o que motiva esse vídeo hoje, o atacante ele se posicionou publicamente pela primeira vez desde o começo desse novelê. Nas redes sociais, lá no Instagram, ele foi lá e escreveu, abre aspas, eu fiquei em silêncio por muito tempo enquanto outros falavam. O meu silêncio permitiu que pessoas empurrassem a própria versão dos fatos, ainda que elas saibam que essas versões não refletem o que foi acordado nos bastidores. A verdade é que promessas foram feitas e o clube sabe do meu posicionamento há muito tempo.
Agir agora como se tudo isso fosse surpresa é enganar. Quando promessas são quebradas e a confiança é perdida, a relação não pode continuar. Fecha aspas para os principais Provas? Não. O famoso disse-me disse. Mas vamos continuar. pontos desse recado do Isaac. E o Newcastle respondeu em nota oficial, abre aspas, para o clube. Estamos decepcionados com o post de Alexander Isaac. Queremos deixar bem claro que Alex segue sob contrato e que nenhum compromisso jamais foi acertado por qualquer representante do clube em relação a uma saída de Alex nesta janela. Queremos manter os nossos melhores jogadores, mas também entendemos que jogadores têm os próprios desejos e escutamos essas perspectivas. Como já foi explicado para Alex e seus representantes, nós temos o dever de sempre considerar o que for melhor para o Newcastle, para o time e para os torcedores em todas as decisões. E já deixamos claro que as condições para uma venda nesta janela não foram alcançadas e nós não vemos essas condições sendo alcançadas pela frente. Alex segue parte da nossa família e será novamente bem-vindo quando decidir se juntar aos companheiros, fecha aspas, para o Newcastle. Ratinho? Que parada, hein, bicho? Casos de família. Pois é. Que parada. Trocando em miúdos, né? Assim, principais pontos. O Isaac diz que o Newcastle está mentindo e o Newcastle diz que o Isaac está mentindo em relação a promessas que foram feitas e quebradas e tal. Essas duas publicações eu já tinha visto e já até pensei sobre isso, então, desculpa, não é novidade pra mim, né? Como eu falei, famoso disse-me disse. Um falou uma coisa, o outro falou outra. O Isaac diz que não vê futuro na relação e o Newcastle ainda o chama de família. O Isaac quer sair e o Newcastle não vê hoje qualquer possibilidade do valor da venda ser atingido. Dizem que em torno de 150 milhões de libras. A última proposta foi 110, lembremos. Então, bicho... É uma coisa que eu falo aqui também, por exemplo, o clube sabe das suas finanças e sabe o que ele quer atingir com cada jogador. Tipo assim, se o jogador é muito essencial, que é o caso do Isaac, né, o clube realmente tem que chegar com uma bolsa de dinheiro para tirar o jogador de lá. Só que também tem um outro aspecto aí também, né? Clubes como Newcastle, como Chelsea, como City, como Real Madrid, que tem grana, né? E a gente sabe que, tirando o Real Madrid desse bolo aí, mas colocando esses clubes que geralmente tem uma fonte de grana que é dos árabes, de americanos e tal, com bastante fundo de dinheiro, principalmente quando você tem um jogador que é muito essencial, como o caso do Isaac, não é qualquer valorzinho que vai tirar não, cara. E às vezes, até o valor que o clube estipula, o clube sabe que ele não vale aquilo, mas ele vai colocar porque ele sabe que a imensa maioria dos clubes não vai conseguir pagar, e os que podem, às vezes, não vão pagar porque, tipo, é loucura, sabe? Então tem esse ponto também. Eu concordo com o valor de venda que o Newcastle quer dar, quer pedir, né, na verdade, pelo Isaac, sem qualquer clubismo. Não concordo. 150 eu acho muito caro por ele. Eu acho que tem atacantes que você pode, sei lá, não ter talvez tanta qualidade quanto o Isaac, mas por muito menos valor. A gente vê, por exemplo, o Ekitike aí que chegou no Liverpool aí e já tá como? Dando resultado, na minha visão, como eu falei no vídeo anterior. Mas, assim, vai do clube também querer dar o dinheiro pra pagar ele também, né? O clube colocou, ninguém quer pagar, o clube tem todo o direito de rejeitar a proposta, né? Obviamente. Tava um nó esquisitíssimo aí, né? Esquisitíssimo. E aí, analisando os fatos públicos, eu acho que fica muito fácil dizer e concluir que o jogador está se comportando como um mimado. Concordo 100%. Tá? Eu não sei o que foi prometido pro Isaac, mas vamos lá. Cara, o que foi prometido deveria estar em contrato, deveria ser uma cláusula, tá? Assim, se o Isaac teve essa promessa feita e o representante dele não colocou em contrato, tem que trocar de representante. Porque, como sabemos, o futebol ele é feito de promessas quebradas também. De palavras que são... Alguém tá lembrando aí de alguma promessa quebrada há um tempo atrás? Eu sei que eu tô mexendo em feridas nossas que ainda estão abertas, mas vamos lembrar aqui do caso do Arnold, né? Que eu vejo muito torcedor aí do Liverpool aí se
vamos dizer os termos, né? Nem ligando pro que tá acontecendo aí com o Isaac, mas eu tento me colocar também no lugar dos torcedores, tanto do Newcastle como a diretoria do Newcastle, apesar de eu também ter umas ressalvas quanto a isso. Mas vamos se colocar no lugar que, por exemplo, em 2023, acho que foi por aí, né? Quando o Arnold foi eleito vice-capitão do Liverpool, se eu não me engano, ele saiu, acho que não foi numa entrevista, ou se foi numa entrevista, não sei se foi de texto ou se foi entrevista que saiu por vídeo, mas dele falando que ele queria muito fazer a carreira dele no Liverpool, que ele queria ser o capitão do Liverpool no futuro, etc, etc. E olha o que aconteceu, né? Então, é uma coisa assim que a gente tem que parar e analisar também, de que é, esse laço quebrado, no nosso caso, foi com da parte do jogador, mas também nada exime do clube ter feito isso. Agora, foi burrice do jogador, né? Ter achado que, por fala, né? Claro, não tem provas, a gente só está especulando aqui, né? Mas só no boca a boca o clube ia honrar com a promessa, seja lá qual ele está apontando aqui. Agora, mais uma vez, isso não tem provas, né? Encurvadas que são recolocadas e reposicionadas e reescritas de acordo com os fatos, de acordo com os jogos, de acordo para onde o vento está batendo no momento. Então, cara, beleza, se teve a promessa, acreditando no Isaac, se teve a promessa, foi juvenil, porque tem que colocar no contrato. Se não teve a promessa, aí pior ainda, né? Aí pior ainda. Se teve a promessa e foi quebrada, o Newcastle também está no erro. Porém, ele tem o poder do contrato, enquanto o Isaac tem o poder de não querer jogar. E aí vejam vocês como a ironia, muitas vezes ela faz o círculo completo. Um dos alvos do Newcastle para o ataque chama-se Ione Wissa, atacante do Brentford que quer ir para o Newcastle. E o Brentford não quer liberá-lo para o Newcastle. E aí o que o Wissa está fazendo? O mesmo que o Isaac está fazendo com o Newcastle. Então, o futuro Isaac está agindo da mesma forma como o Isaac. Cara, o futebol é impressionante. Então, o Newcastle está buscando uma reposição que segue a mesma cartilha do Isaac com o próprio Newcastle. É fascinante. Foi que eu encaixo um pouco no que eu falei, né? Há poucos segundos atrás, assim. Às vezes a gente, no nosso lado agora como torcedor do Liverpool, a gente não tá nem ligando. Eu vejo o pessoal falando, o Newcastle tem que liberar o cara, tem que deixar o cara aí, etc, etc. Mas pra analisar também como é que tá a galera lá do Newcastle pensando nisso, sabe? Tipo assim, tudo bem, a gente é torcedor do Liverpool, a gente não tem que pensar nisso. Assim como os torcedores do Real Madrid não pensaram, torcedores, ou o Real Madrid não pensou, né, em como foi a questão do tratamento do próprio Arnold com a gente. Eu sei que são, entre muitas aspas, porque o Isaac tá indo um dinheiro pro Newcastle, né? Diferentemente do que aconteceu com o Liverpool, mas, enfim, é uma situação em que o clube em si não gostou, né, do que tá acontecendo. Os dois clubes, tanto o Liverpool quanto o Newcastle. E às vezes, acho que esse caso mostra um pouco também, a sua insatisfação é o sonho de outra pessoa. A insatisfação do Isaac estar no Newcastle é o sonho do Wissa. Enfim, isso não é novidade. Nessa mesma janela, o Gyökeres fez a mesma coisa com o Sporting até ser vendido para o Arsenal. O Harry Kane fez isso com o Tottenham quando tentou ser vendido para o Manchester City em 2021 e não conseguiu. O Suárez fez isso com o Liverpool em 2013, forçando uma transferência para o Arsenal e não conseguiu, ainda teve um Exatamente, né? O passado. Eu vejo o futuro repetir o passado. detalhe maravilhoso enquanto história do esporte, que o Arsenal acreditava que a multa do Suárez com o Liverpool era de 40 Os famosos €1 a mais. milhões de libras e fez uma proposta de 40 milhões de uma libra a mais. Mas não tinha isso, acho que a cláusula já tinha sido vencida, ou nunca existiu, e o Suárez fez a melhor temporada com o Liverpool depois de não ser vendido para o Arsenal, e aí foi vendido no verão seguinte, europeu, para o Barcelona. Então, bicho, assim, o que fazer com essa situação? Eu, no lugar do Newcastle, eu venderia, tá?
eu tentaria chegar ali nos 120, 130 e venderia. É horrível perder o seu destaque? Sim. É pior ainda perder o seu destaque para uma concorrência? Claro. Ainda mais de toda essa briga, é ruim dar para o jogador o que ele quis, o que ele quer? Também. Mas, bicho, imagina o vestiário do Newcastle nesse momento. Olha, é que eu tenho que pausar porque eu não sei se eu concordo 100% não, assim, claro, com a venda, até a parte da venda eu concordo. Agora, sobre a questão do vestiário, eu sei lá, no fundo, eu acho que isso tudo é teatro, mano, assim, não tô dizendo assim tudo não, mas eu acabei exagerando, mas assim, tem muita coisa aí também que é teatro. Mais uma vez, usando o caso do Arnold, por exemplo, uma coisa que eu achei muito estranho, muito estranho. Quando tava saindo as notícias lá em dezembro, janeiro, que tava assim, aquela coisa toda, a temporada quase terminando em fevereiro, março, abril, que o Arnold se recusava a falar sobre a questão do contrato dele, você via que a torcida ficava cada vez mais com raiva, né? Claro que a janela tinha fechado, rolou até aquela questão do Real Madrid oferecer um pouquinho só para o Arnold ser liberado mais rapidamente. Mas logo no final da temporada, quando teve até aquele lance lá daquele gol que o Arnold fez, foi o último gol dele pelo Liverpool, uma coisa que me estranhou muito foi o fato de que a torcida por si só, e falando da gente, né, como torcedor, tava espumando de ódio do Arnold, tá ligado? É, o clube, como empresa, aparentava, entre muitas aspas, estar desesperado com isso, e é por isso que a gente sabe hoje que provavelmente o Salah e o Van Dijk terem renovado tão tarde na temporada não foi por culpa do clube, mas foi porque o clube estava concentrado em renovar com o Arnold, não recebia resposta, ou recebia, isso a gente já não sabe, mas assim, demorou muito por causa da contratação, por causa da renovação do Arnold, que acabou não rolando, tanto que depois que realmente a gente ficou sabendo que se findou, que não ia rolar mais a questão do Arnold, logo depois saiu a renovação do Salah e do Van Dijk. A gente sabe disso. E a própria imprensa já dizia que era praticamente feito já o negócio do Arnold com o Real Madrid. Mas o meu ponto é que você via uma postura muito da torcida de cobrança, de rato no rede social, etc, etc. Você sabia que o clube estava tentando renovar, só que em contrapartida, eu tinha essa estranheza da questão do elenco. Porque eu sei que o pessoal lá era amigo e tal, até vazou aquele vídeo do Arnold lá na casa de alguém, não sei, e com o Szoboszlai, com o Salah e o Konaté, se eu não me engano, aparentemente tentando conversando com o Arnold. Todo mundo especulou dizendo que era eles tentando convencer o Arnold a ficar, o que eu não sei se é verdade, mas algo que tudo indicava sim. Você via, eu pelo menos percebi, que o que a torcida sentia era uma coisa, o que o clube sentia era outra, e o que o elenco que estava lá com ele era outra. Porque assim, gente, vocês não acham muito estranho? Quando o Arnold anunciou que ia sair, uma semana depois, acho que uma semana antes da temporada acabar, saiu as fotos de uma festa de despedida que ele mesmo fez e pediu liberação do clube para fazer acho que foi no centro de treinamento, não sei, não tô lembrado agora, mas que, tipo, foi todo mundo, foi o Arne Slot, foi Salah, Van Dijk, o elenco todo. Tipo assim, se realmente o elenco tava mal com a saída do Arnold, por que o clube liberaria tão fácil o próprio terreno do clube para fazer aquilo ali? E por que os jogadores iriam, entendeu? Então, por isso que eu acho, eu dei essa volta toda para explicar por que eu acho que, no final das contas, eu acho que isso tudo é teatro. Porque um outro exemplo que eu vou usar aqui para terminar de assistir o vídeo. Você tá trabalhando numa empresa. Pô, tem um funcionário que está insatisfeito que quer ir para outro lugar. Assim, conjecturando aqui. Mano, o cara tá brigado com a empresa, o cara quer sair, tá ligado? Tipo, o cara tem um contrato a cumprir. Eu não vou ficar mal com o cara porque ele quer sair da minha empresa, sabe? Eu sei que clube e empresa é um pouco diferente essa questão de contrato de trabalho, eu sei como é que as coisas são. Mas, pô, eu sei lá, cara. Se eu fosse jogador, não sei se eu ficaria tão bolado assim com o cara querendo sair. Mano, o cara é a carreira dele, mano. Eu vou me meter nisso por quê? E é a mesma coisa que eu acho que os jogadores do Liverpool pensaram com a questão do Arnold. Tanto que quando ele anunciou que ia sair, todo mundo fez publicação pra ele. Todo mundo, sabe? Salah, Van Dijk, Elliott, todo mundo. Então eu não sei até onde que isso, sei lá, é verdade de que o elenco está bolado com ele. Tudo bem que as notícias estão vazando aí, mas eu acho que isso tá muito 880 para ser uma verdade absoluta, sabe? Eu acho que se ele voltar pro clube amanhã, o clube já recebe ele de volta, o elenco tá ali com ele lá, vai passar uma semana e já tá de boa já. Entendeu? Porque ele é só trabalho no final dos contos. Imagina o Bruno Guimarães, capitão. O Sandro Tonali. O Newcastle depois de apoiá-lo em todas as questões das apostas esportivas lá com o Milan.
O Joelinton, que está desde 2019. O Char, que está desde 2018. E viu a tempestade antes da bonança, portanto. Assim, eu não consigo ver esse vestiário abraçando o Isaac, não. Não consigo, bicho. Eu consigo, Fred. Eu consigo. O Isaac está errado. Com certeza. Se o Newcastle também está errado, aí depende do que aconteceu nos bastidores. Mas independentemente disso, o Isaac está errado porque existem outras maneiras de você conseguir o que deseja. Veja o Eberechiese, que está próximo de fechar com o Tottenham, jogando com o Crystal Palace, campeão da Supercopa da Inglaterra, marcou na estreia da Premier League e está saindo pela porta da frente. O Isaac, se sair, sairá pela porta dos fundos. Dito isso, eu concordo com ele. Se sair, vai sair pela porta dos fundos. Gostaria dele no Liverpool? Com certeza, obviamente. Ninguém vai recrutar um jogador como Isaac. Mas eu não consigo não dizer que ele tá sendo babaca também da situação, mano. Ele tem um contrato a cumprir, tá ligado? O clube não vendeu? Beleza, assim, eu continuaria jogando, sabe? Como homem, você chegaria lá, jogaria e tal. Sei lá, de repente na próxima temporada e tal. Mas, sei lá. Se ficar, vai ter que comer muito feijão com arroz, vai ter que fazer muito gol, vai ter que pedir muito pedido de desculpa para ver se consegue voltar a ter o respeito do torcedor e dos companheiros de vestiário. Do torcedor, concordo 100%. Agora, do elenco, eu não sei até que ponto é verdade. Eu não boto a mão no fogo, não. Não boto. E do treinador. Então, eu, no lugar do Newcastle, eu venderia. O problema é que o Newcastle está conseguindo contratar reposição. O Vissa parece que vem, mas tentou vários jogadores no mercado e não conseguiu. De Ekitike, passando por Delap, passando por Sesco, e ninguém fechou com o Newcastle. O Ekitike foi pra onde mesmo? Ah, tá, pro Liverpool, tá bom. Então também existe o fato de não ter conseguido uma reposição até agora, antevendo a saída. Bom, passando para o outro lado da mesma moeda. E quando o clube isola o jogador? E quando é o clube que coloca o cara na geladeira sem mais nem menos? Assina contrato longo e de repente decide que o cara não presta mais. Veja o Chelsea com o Nicholas Jackson. Contrato até 2033. Pô, mas calma aí, né, cara? Calma aí. Pô, eu sei que isso tudo faz parte do esquema, tem essa questão de pagar parcelado, etc, etc, diluir o tempo no contrato do valor, né, e tal. Mas, pô, cara, tu assinar um contrato até 2033 é tipo assim, assinando meu atestado aqui de escravo. Porque, pô, cara, pelo amor de Deus, mano. Tudo bem, se der certo, você tá preso no clube com salário feito até 2033. Isso é óbvio, o cara quer garantir o salário dele, né? Mas, sei lá, mano, eu acho estranho mesmo essas durações de contrato. Não serve mais. O Manchester United com o Malásia, com o Antony, com o Garnacho, com o Sancho, são casos um pouco diferentes, aí tem alguns estresses com o treinador, mas enfim. Para fazer o pacote aqui de exemplos que eu estou lembrando que são correntes, vigentes. E claro, o PSG com Gianluigi Donnarumma, campeão da Champions, melhor goleiro da última temporada, vai ser premiado agora em setembro na Bola de Ouro com certeza, e sequer relacionado a um ano do fim do contrato. Por que, pergunto eu, isso não foi feito no começo da janela? Por que o Luiz Henrique, que já disse publicamente que é dele a decisão, né, de ninguém mais, do PSG, por que ele não foi no começo de junho, logo depois do título da Champions, antes de jogar a Copa do Mundo de Clubes, ou durante a Copa do Mundo de Clubes, e falou: Donnarumma, você não faz parte mais dos meus planos. Cara, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo completo, mano. Completo. Ainda mais pelo que o Donnarumma fez, né? Na fase eliminatória da Champions, tá ligado? Tipo, pô, isso aqui tá sendo um completo absurdo com o jogador, mano. Nesse ponto aqui, realmente, a culpa é 100% do clube. Mas a gente também não sabe o que rolou, né? Por trás dos bastidores, né? Mas, de repente, mano, eu não... Sei lá, mano, sei lá. E aí o empresário do Donnarumma iria falar com o PSG quanto que você quer, ligaria para Clara Albuquerque, para o Fabrício Romano, para qualquer um, para os caras da Itália também, e falaria: o PSG quer vender o Donnarumma por tanto. E aí liga para os outros clubes e tudo já começaria a ser resolvido muito antes da abertura da janela principal desse entre temporadas e começo de temporada. Mas não, foi logo antes da Supercopa da Europa
que a gente foi saber disso, que o Luiz Henrique não relacionou o Donnarumma para um jogo que o Donnarumma foi essencial para o PSG estar, que foi a Supercopa. Então, bicho, eu acho que tem um erro muito grave do PSG e do Luiz Henrique. E existe outra ironia aí, que é isso acontecer com quem saiu do Milan sendo acusado de mercenário. Eu lembro disso aí na época por cima, né? Porque eu lembro que o Donnarumma era um cara muito quisto no Milan, né? Obviamente, né? Cresceu lá, saiu de lá da base, se eu não me engano. E, tipo, eu vi muita gente falando sobre essa questão dele ser mercenário, tá ligado? Muita gente mesmo. Eu não acompanhei muito detalhadamente nessa época, mas eu sei que ele saiu quase parecido com o que o Arnold saiu do clube. Ele saiu de graça, uma parada assim. Se eu não me engano, eu escutei gente até falando que ele talvez poderia ir pra Inter de Milão, alguma parada assim. Isso já não. Posso estar errado aqui, me corrijam aí nos comentários, né? Mas isso aí eu lembro um pouco disso na época. Ele foi muito criticado. Os dolarumas, né? E tá aí agora sendo jogado na sarjeta pelo clube, que ele quis jogar depois de sair em fim de contrato com o Milan, sem deixar R$1 pro clube de Milão. E a frieza dos clubes é geralmente menos questionada, né? Porque a relação com o torcedor, acredito eu, do torcedor com o clube é incondicional e com o jogador é totalmente condicional, errática. Vai de 0. Assim, eu não sei até que ponto não, porque eu vi muita gente criticando o PSG, cara. Muita gente criticando o Luiz Henrique, entendeu? Tudo bem que é por causa que a questão do Isaac tá se estendendo mais porque a gente sabe que tem um deadline. Qual que é o deadline? A janela de transferência acabar e ele ficar no Newcastle, obrigatoriamente. Ou então o Newcastle ceder, seja pro Liverpool, seja para outro clube, entendeu? E ele pedir a transferência. No caso do Donnarumma, não. No caso do Donnarumma, não tem um deadline para isso. Então, acaba que é aquela coisa, assim. A notícia explodiu, o pessoal vai comentar, vai chegar uma hora que vai, tipo, diminuir, entendeu? Então, eu não acho que seja essa questão de a galera tá mais do lado do clube sempre do que do jogador, não. Porque, como eu expliquei aqui, tem essas duas diferenças, né, de casos aí. 0-100, de 100-0, muito facilmente. Nesse caso, eu fico do lado do Donnarumma. O futebol é um negócio, mas eu detesto quem compara futebol com um emprego normal. Com Pô, foi mal, Fred, eu acabei de comparar. Eu acabei de comparar. uma empresa normal. Não vem comparar futebol com uma fazenda. Não vem comparar futebol com o teu escritório. Não vem comparar futebol. Tá, isso aí acabou de me dar um tapa na cara. Mas enfim, eu sabia, mas eu falei, né, que eu sei que são situações diferentes, sei que são contratos diferentes, mas o meu foco foi relacionado à questão do ponto de vista de dentro, do elenco para o jogador, né, não em si da torcida em si para o jogador, né. Futebol com a minha profissão no futebol. Porque, bicho, a gente está tratando de paixão. Sem paixão não tem negócio. Sem paixão não tem R$1 envolvido no futebol. Então, Eu concordo com ele em partes, porque de fato o que move o futebol é a paixão, né? Porque o torcedor tá lá apoiando o clube, seja nas horas boas e ruins. Só que eu acho que a gente se esquece do lado que é, assim, um lado que não é muito falado pelo que eu vejo, só quando sai tretas gigantescas como essa, mas é o lado, tipo, vida cotidiana de jogadores por jogadores, sabe? Como eles se lidam com cada um dentro deles ali, sabe? Do clube. Para dar um exemplo, por exemplo, a série Ted Lasso, que eu já maratonei, terminei essa série já. É uma série que, na minha visão, fez bastante sucesso, claro, por causa da comédia, por causa do desenvolvimento dos personagens, mas porque ela focou num ponto em que geralmente a gente pensa que não tem muito foco no futebol, que é o foco ali do elenco, do tratamento do treinador com o elenco em si, né? E é uma coisa que eu vi muita gente criticando porque a série não foca no futebol, porque futebol é só um pano de fundo, e de fato concordo. Mas acho que o foco da série foi justamente nessa questão, de botar uma luz dentro de um ponto de vista que eu acho que a gente se esquece muitas das vezes, que é tipo assim, mano, clube muitas das vezes é empresa, e tudo bem. A série foca muito mais no lado emocional lá, da paixão dos jogadores. Mas eu infelizmente,
sempre tendo também a ver pela essa questão de contrato, de como os jogadores lidam com a situação ali mesmo entre eles, entendeu? Não sei se eu tô sendo claro aqui nesse vídeo. É preciso colocar isso na conta, sim. O torcedor do Newcastle tem todo o direito de tratar o Isaac como traidor. O Isaac tem todo o direito de querer sair. Tem mesmo. O problema é como. É, Da mesma maneira que o exatamente. clube tem que pensar muito no como quando for tratar o jogador que já não presta mais. Exatamente, concordo, 100%. Então, como você faz as coisas é muito importante quando a paixão ela é a condição sine qua non. Ela é a condição mínima para o futebol ser o que é. E para finalizar, sabe qual é o próximo jogo do Liverpool? E o Liverpool versus Newcastle. Vai ter pré-jogo, tá, gente? Ativem esse sininho aí. próximo jogo do Newcastle? Newcastle contra Liverpool. Em Newcastle, no St. James's Park. Segunda-feira. Delicinha, fala tu. 3 pontinhos pra conta. Vamos, 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 vamos. Eu estarei lá. E volto aqui para te contar como é que foi. É isso, pessoal. Reagimos aí o vídeo, acabou aqui. Muito, muito bom. Eu gosto muito das análises do Fred, entendeu? Apesar de, claro, vocês viram que eu discordei dele aqui em alguns pontos, mas eu achei super lúcido o que ele falou. Concordo com ele na parte principal da questão, que é até meu objetivo em gravar esse vídeo, né? Mas eu não fiz assim. Na verdade, eu já tinha ouvido a opinião dele sim no resumo da rodada, né? Mas, assim, na minha visão, cara, como clube, como torcedor, na verdade, claro que eu quero ver ele no Liverpool, cara, tipo, queria muito pra ontem, por mim já podia ter começado a temporada com o Isaac no elenco. Só que olhando friamente pra situação, eu acho que a gente tava há 3, 4 meses atrás, triste, 3 não, acho que menos até, acho que uns 2 meses atrás, triste porque o Arnold foi pro Real Madrid numa enorme, assim, coisa escrota, na nossa opinião, né? E agora tem um jogador fazendo uma coisa em situações um pouco diferentes, mas agindo de forma errada perante o clube, na minha visão, porque ele não tá cumprindo o contrato. O clube não vendeu, beleza, mas cumpre o contrato, né? E aí tem torcedor do Liverpool, tipo, batendo palma, tá ligado? Tipo, não tô criticando, assim, cada um tem o seu ponto de vista, né? Cada um tem suas opiniões. Mas eu me coloco nesse ponto aí também, nesse lugar de empatia, sabe? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro react aqui do canal. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like de vocês. Comentem a opinião de vocês no comentário, tá? E se inscrevam no canal ativando o sininho também, tá? Para vocês poderem estar acompanhando meus próximos envios, né? E serem avisados também quando sair um vídeo novo, tá bom, galera? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço, valeu, falou!